Boa noite. Agora sim. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Que todos nós tenhamos uma noite de paz, de luz e muitas bênçãos. O vídeo que o Márcio acabou de passar ali fala tudo sobre a nossa almoço italiana de domingo, em que muitos trabalhadores que estão aqui estavam lá, né? Foi uma tarde maravilhosa, bem mais de 200 pessoas, pessoal dos cursos, amigos queridos que a gente não via há muitos anos, trabalhadores da manhã, da tarde, da noite. Então foi um dia maravilhoso. Como disse uma amiga nossa ontem no Evangelho, quase não conseguiu me cumprimentar, né? Porque beijei todo mundo, abracei todo mundo que estava lá e foi uma alegria, né? E para completar, a Paola, né? Estava lá, né, Márcio? Esse paizão que está aqui levou a filha, a esposa. A Paola deu um show, né? Que coisa linda. A mocidade trabalhando lá também arduamente. O pessoal do artesanato, né? Também trabalhando bastante, desempenhando um trabalho fantástico. O pessoal do eventos, né? Tudo preocupado em atender todo mundo. Parabéns. Esse é o Paz e Amor, né? Foi muito lindo, muito gostoso. E que possamos, em maio já tem evento aí, estar todos juntos novamente, nessa alegria, nessa confraternização. E quem sabe estarmos com mais trabalhadores reunidos lá, né? Foi demais, né? Voltamos para casa reabastecido, né? E assim, vamos dar prosseguimento aqui aos pequenos avisos. Aquele tradicional, vamos desligar os celulares antes que ele toque na hora da palestra, né? Aí o Cláudio vai ficar, né? Então, pessoal, eu brinco com ele com esse negócio de celular, porque uma vez ele fez uma palestra aqui e ele estava indo trabalhar, né? Trabalhava aí na Zona Leste e trouxe o assaltante e levou o celular dele no ônibus de manhã. E ele falou assim, no tempo dele os assaltantes trabalhavam à noite, né? E naquele dia, e ele nem tinha acabado de pagar o celular ainda, né? Então a gente não esquece, né? Essa é a história do Cláudio aí. Mas vamos desligar os celulares. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Precisar de alguma coisa, a Cris está lá atrás, a Rai, a Lurdinha, para atender a todos aqueles que precisarem, ok? O Márcio já colocou aqui, nós continuamos com a campanha da cesta básica. São um pouco mais de 400 cestas todos os meses para as famílias que recebe essas cestas básicas, porém, passa pelos cursos, evangelho. Como dizia um velho amigo meu, que não frequentava aqui, a gente dá o peixe e ensina a pescar, né? E nós, ao longo dessa caminhada, temos bons resultados, temos algumas pessoas que... Tem uma moça que nos emociona muito quando a gente encontra, assistida, e conseguiu chegar a ser uma dentista, né? Trabalha aqui também voluntariamente. E tantos outros casos de pessoas na maior dificuldade da assistência social que conseguiram êxito. Agradece muito o nosso Paz e Amor, né? É uma maravilha isso aí. O Evangelho pelo Zoom continua também de segunda a sexta-feira. ID e senha está ali. Quem quiser entrar, estaremos lá de segunda a sexta-feira, né? Tem vários colaboradores aqui que participam, nos ajudam. E entramos com o Evangelho dentro das residências das famílias, né? Inclusive lá no almoço, teve uma senhora que falou assim, o senhor fala toda terça, né?
dos idosos que não podem mais ir no Paz e Amor à noite. Eu falei, eu falo, né? Ela falou, e eu participo do Evangelho também, né? Então, é uma oportunidade de aprendizado, de poder estar pelo Zoom. Vamos para a programação da nossa noite. Antes que alguém pergunte, o Tadeu está num compromisso de trabalho no interior, não está dando para chegar aqui. Mas está tudo bem com o nosso querido Tadeu. Então a programação hoje vai a leitura, a prece inicial, leitura do Evangelho, mensagens com a nossa querida Priscila Sampaio, as vibrações hoje com a Juliana, dos Santos Cabral, está ali concentrada, e hoje é o Cláudio. Semana passada foi a esposa dele, hoje é ele. Sempre quando nós convidamos os dois, né, para não ter briga. Família unida permanece unida. As mulheres sempre primeiro, né, Claudio? Né, para se apresentar. Então, hoje, nosso querido Cláudio, com o tema A Fé e a Caridade, né? O Cláudio é um trabalhador aqui há muitos anos da casa, está nos cursos, ajuda bastante, colabora nas palestras, é um colaborador muito intenso de todas as atividades que nós temos. Muita paz, muita luz, bom trabalho para todos nós, bom retorno para aqueles que estão vindo, e que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua luz, e que possamos sair daqui bem mais tranquilos e fortes. Vamos lá? Boa noite. Do livro Folhas de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. O generoso mantém uma postura de alma em que ninguém é melhor ou pior, apenas diferente. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, A Fé e a Caridade. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Agora vamos fechando nossos olhos, acerenando nosso coração, elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus. E vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui essa noite. Agradecer toda a espiritualidade amiga. E abrir o nosso coração para os ensinamentos de hoje. Inspirando as palavras do nosso querido palestrante Cláudio. Que podemos receber todo esse ensinamento e todas essas bênçãos e levar a nossa semana bem melhor do que aqui chegamos. E assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua paz. E nesse momento oriente nossas palavras. Falar sobre a fé e caridade, a gente precisa destrinchar o que é isso, o que é uma coisa e o que é outra, para poder entender o conjunto. Porque quando a gente fala muito em fé, a gente acha que a gente confunde fé com crença. E são um pouco diferentes.
Porque crença você crer em qualquer coisa. E tudo que você crê, simplesmente, você pode deixar de crer em qualquer momento. Basta não entender alguma coisa ou discordar de algum assunto que você deixa de crer alguma coisa. A fé não. A fé não precisa de comprovação. A fé é uma espécie de crença, mas é uma crença mais arraigada, não tem que comprovar nada. Você tem isso, você tem essa crença aprofundada ou não tem em alguma coisa. Um exemplozinho. Para aqueles que já andaram de avião, normal, né? Não estou dizendo quando a gente tem medo, que medo todo mundo tem, né? Cotovelo e medo todo mundo tem, é uma questão do quê? Mas, quando você entra no avião, você tem fé ou você tem crença de que o avião não vai cair? Você acha que o piloto vai fazer a coisa direitinho, né? Vai fazer o avião subir, andar até onde tem que andar e descer numa boa, nada vai acontecer, não vai atropelar nenhum caminhão de bombeiro, não é? Não sei se alguns estão sabendo o que aconteceu, mas a gente crê e a gente tem fé de que vai dar tudo certo. É como médico. Existem médicos bons, tem médicos que não são tão bons assim, mas a gente tem fé do que aquele médico que eu vou e ele fala assim, olha, você precisa operar. E aí você ou acredita nesse médico e bota fé de que ele vai fazer a coisa certa, ou não. Se você não tem fé naquele médico, aí você vai procurar um segundo, um terceiro, um quarto, até que algum, a gente chama de bate o santo, né? Fala assim, eu fui com a cara esse aí que vai fazer. Então, fé é uma coisa mais, é uma crença mais profunda. Porém, já na crença é uma aceitação intelectualizada, você raciocina, você pensa, mas pode ter mudanças de comportamento. E aí, fala exatamente nesse capítulo de fé e caridade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 13. Quem dá essa mensagem, porque é sobre instruções dos Espíritos, é um espírito que ele se intitulou Espírito Protetor. E provavelmente veio por carta, e Kardec gostou da mensagem que ele escreveu e resolveu colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, embora essa mensagem esteja também na coleção da Revista Espírita de 1861. E essa mensagem veio de Cracóvia, da Polônia. Então, a probabilidade de Kardec não ter ido até Polônia para ver essa mensagem é muito grande, é muito provável que veio pelo correio mesmo essa mensagem. Mas não foi uma mensagem só. Se a gente procurar na Revista Espírita, tem várias mensagens desse mesmo espírito. E ele fala a respeito de felicidade, que a gente se preocupa muito mais com a felicidade terrena, com a felicidade das coisas daqui da terra. É por isso que a gente procura ter fé na felicidade. E a gente confunde isso, que a gente só vai ter fé, só vai ter essa crença, se a gente procurar e conseguir felicidade nesta encarnação. E a felicidade é relativa. Kardec ficou preocupado mesmo, já era preocupado a respeito da felicidade, porque a gente percebe, ou Kardec percebeu também, de que nós procuramos a felicidade a qualquer custo. A gente quer ser feliz. E é real, a gente nada contra, o Espiritismo não tem nada contra a gente procurar ser feliz. Porém, Kardec perguntou, na questão 920 do Livro dos Espíritos, se a gente pode encontrar aqui na Terra a felicidade absoluta, a felicidade total. E os Espíritos esclarecem, o Espírito de Verdade esclareceu a Kardec que neste planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, nós não teremos felicidade absoluta.
Isso machuca a gente, né, quando a gente fala assim. Mas está lá. Mas que a gente pode ser tão feliz quanto a terra nos permitir. Então eu posso ter alguma felicidadezinha, algum momento de felicidade. Já notaram que quando a gente está em algum momento muito feliz, ganhou um emprego novo, teve um aumento, você conseguiu entrar na faculdade, o filho nasceu com saúde, tem coisas dando tudo certo para você, você está naquele momento de euforia, de felicidade, e aí sempre parece que tem alguém que puxa o tapete da gente e a gente cai. Tudo são testes para a gente. Não é que foi o demônio, ou foi não sei quem. Não, não é isso. São provas, são expiações que nós temos que passar. Mas nós temos todo o direito de procurar a nossa felicidade. E aí Kardec, depois dessa pergunta, 2 perguntas depois, na pergunta 922, ele pergunta, mas afinal de contas, o que é ter felicidade neste planeta Terra de provas e expiações? E os espíritos explicam que, do ponto de vista material, é a posse do necessário. Posse do necessário? A gente ter as coisas materiais que a gente possa ter necessário, que seja necessidade para viver, para se alimentar, para poder reproduzir, para poder ter um ambiente mais tranquilo. Esse seria o ideal. Não ter as coisas supérfluas. Já notaram que quando uma família começa, normalmente o pai ou a mãe, que já tem uma certa idade, conseguiu ganhar dinheiro, não importa em que condições, e ficou milionária, assim que ela desencarna, os filhos herdam toda essa fortuna, e na maioria das vezes não passa de 2, 3 anos, essa fortuna evapora. Por quê? Porque não conquistaram o direito de ter aquela fortuna, ou não souberam usar aquele dinheiro certo. Vocês não têm contato muito com as pessoas, nem no Paz e Amor, nem de outros centros ou de outras religiões por aí. Mas a gente observa, se vocês começarem a observar detalhadamente, vocês vão ver que num centro espírita tem de tudo. Chega até nós, pessoas humildes, pessoas que mal conseguem um trabalho digno, mal conseguem trabalhar, não tem condições nem físicas para trabalhar, mas a gente recebe também pessoas que são universitárias, recebemos pessoas que têm alto nível de intelectualidade, alto nível de firma, trabalham em firmas grandes, trabalham em fábricas, são donos de muitas indústrias, gente que tem dinheiro, mas não consegue a felicidade, não é feliz. Porque o dinheiro não vai trazer a felicidade. A gente pensa que o dinheiro traz totalmente a felicidade. É lógico que abre caminho para muita coisa, mas não é ele que é o responsável pela nossa felicidade. Pelo contrário, eu tenho um parente, eu prefiro falar de mim do que falar dos outros. Eu tenho um parente que ganhou muito dinheiro, só que ele não é feliz. Está sozinho, completamente sozinho, porque ele não confia em ninguém, nem na família dele. Não confia nos filhos. Ele acha que os filhos estão apenas querendo o dinheiro dele, alguma coisa. Está sozinho no mundo, sozinho. Ninguém visita, ninguém vai. Para quê? Bom, mas a gente procura a felicidade dentro das nossas possibilidades. Então, o necessário é importante isso. Mas e a caridade? Fé, tá bom, eu vou ter fé que as coisas vão melhorar, que eu vou conseguir ter o necessário. E outra coisa que ele avisa, não só o necessário seria a parte material, mas a parte ética, moral. O equilíbrio moral é você ter a consciência tranquila.
Não há dinheiro que pague você poder deitar na cama com a consciência tranquila de que você fez o que era de melhor, de que você fez aquilo que é possível, que você fez o bem dentro das suas possibilidades, que você não vilipendiou ninguém, você não ultrapassou ninguém, você não enganou ninguém, e você não tem ninguém que possa vir te acusar de coisa nenhuma. Isso é uma felicidade que só quem passa por isso é que sabe, que sente isso. E outro detalhe é fé no futuro. Como assim? Se eu não creio que exista o futuro, se eu não creio que a minha vida vai continuar mesmo após a morte física, para que eu vou fazer as coisas certas? Então eu preciso ter a fé no futuro. Eu preciso ter a certeza de que eu, Cláudio, espírito, vou continuar. Porque senão, por que eu vou fazer as coisas certas? Por que eu vou ser honesto? É por isso que muitos materialistas fazem as coisas erradas por aí, porque eles acreditam que só tem essa vida. Então, carpe diem, como costumam falar, vamos aproveitar o dia, vamos aproveitar a vida, e sai fazendo o que quer, o que acha que deve ser feito, para o seu bem-estar, e dane-se o futuro, porque vou morrer, todo mundo vai morrer. Eu costumo dizer, que me falam assim, Cláudio, você acredita, verdade, você acredita nessas coisas de morto, que existe vida após a morte? Eu falo, não acredito. Como não acredito? Você não vai no Paz e Amor, você faz palestra, você não dá aula lá, e vai me dizer que não acredita? Eu falo, não, eu não acredito. Eu tenho certeza. Porque se eu só acreditar, eu posso não acreditar amanhã. Mas eu tenho a certeza da vida após a morte. Porque senão seria uma incoerência de Deus me botar aqui na Terra, fazer com que eu consiga pensar, raciocinar, ter desejo, ter vontade, para quê? Para chegar no túmulo e acabou? Não pode ser assim, não tem lógica, não tem bom senso eu acreditar só numa encarnação. Não tem lógica. Então vamos fazer o carpe diem, vamos fazer qualquer besteira por aí, porque se eu vou morrer não vai ter nada. Ah, mas então vai ter vida depois da morte? Vou. Mas você tem como provar? Eu falo, não. Provar não. Existem indícios. Mas então é porque não tem. Eu falei, você pode provar que não tem? Ah, não, isso eu não posso provar. Então eu fico na minha. Porque se eu não posso provar que existe vida após a morte, que a vida continua, você também não pode provar que a vida não continua. Então ficamos na nossa fé, na nossa crença. Além do mais, eu procuro fazer o que eu acho que é certo, o que eu acho que é melhor. Porque se por um acaso tiver vida após a morte, como eu tenho a certeza que tem, eu ganhei tempo fazendo a coisa certa. Aí se não tiver eu nem vou saber que eu perdi tempo. Agora, se você que não fez nada, continua achando que é só a vida de agora é o certo, quando você desencarnar, se não tiver nada, está tudo certo. Mas e se tiver? Aí você perdeu tempo. Você perdeu a sua encarnação. Você perdeu a oportunidade de fazer a coisa certa. Porque Kardec foi mais explícito ainda, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando ele perguntou o que é caridade, conforme entendia Jesus. E os Espíritos disseram, caridade, conforme entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com os equívocos alheios e perdão das ofensas. Benevolência? Então é fazer o bem? É fazer o bem. Mas como é que é fazer o bem? Basta fazer o bem? Não. Não é bem assim. Porque fazer o bem tem gente que é ateu e faz o bem. Tem gente que não tem religião nenhuma e faz o bem. Mas tem gente que é religiosa, tem fé, mas faz o bem esperando troca. Para ter uma ideia mais palpável, agora é uma época boa. Vocês vão ver muita gente esperando as eleições
a sair distribuindo cesta básica, fazendo bem com os outros, aparecendo na televisão. Olha, eu estou fazendo, eles pegam o celular, ó, vejam, estou fazendo benemerência, eu estou ajudando as pessoas, eu estou sendo benevolente. Não, não está. Isso é beneficência. Você está fazendo bem, mas você está esperando algo em troca. Kardec nos deixa claro que nós temos que fazer benevolência. Benevolência é quando você faz o bem sem esperar algo em troca, mesmo que seja apenas uma notoriedade, seja lá o que for. Então você vai fazer o bem pelo prazer de fazer o bem. Isto é a benevolência que entendia Jesus. Indulgência para com os erros alheios. Quem de nós não precisa de indulgência? Quem de nós não erra? Quem de nós nunca se equivocou em alguma coisa? E a gente fala assim, mas, puxa vida, podiam perdoar o que eu fiz, né? A pessoa não esquece, porque esquecer é uma coisa, tá? Aí é uma questão de memória. As pessoas que fazem o mal para a gente, ou que nós fazemos o mal para a pessoa, normalmente quando a gente faz um erro, que equivocamos com alguém, a gente nem percebe que errou, mas aquela pessoa que foi, vamos dizer, erroneamente da minha parte, eu prejudiquei, ela vai ficar mastigando aquilo na cabeça. E conforme ela vai mastigando isso na sua cabeça, ela vai desejando o mal a mim o tempo todo, vira e mexe. Eu já nem lembro que eu fiz o mal, mas a pessoa lembra que eu fiz o mal para ela. E isso vai refletir em mim no futuro e no presente também. E quando acontece isso comigo, mesmo que eu lembre o que a pessoa fez de errado, mas se eu lembrar do que foi feito, mas sem pensar em revidar, sem pensar em dar o troco, sem pensar, porque a gente faz assim, né? A gente, como nós somos cristãos, a gente não pensa em dar troco, a gente fala assim, eu não vou fazer nada contra, mas Deus há de fazer justiça. A gente terceiriza, né? A gente terceiriza para Deus, como se Deus fosse igual a nós, né? Se Deus fosse igual a nós, esse mundo todo estava de perna para o ar, não só algumas regiões. Porque já imaginou se Deus fosse realmente como aparece no Velho Testamento, que ele prefere uma raça em detrimento de outra, prefere uma tribo em detrimento de outra, ele ajuda uma turma a matar os outros. Não tem cabimento uma coisa dessa, não cabe isso na nossa cabeça. E a terceira situação da caridade é perdão das ofensas. Como é difícil perdoar. Nós não perdoamos ninguém. Eu já devo ter falado isso a algures, em algumas vezes aqui, mas só para a gente relembrar. Jesus veio mostrar como se perdoa. Mas ele não teve tempo e nem oportunidade, mesmo porque os apóstolos e nem nós iríamos entender o que eu vou comentar agora, que é justamente o porquê eu devo perdoar o meu irmão que se equivocou comigo, de alguma forma. E o Espiritismo vem trazer 6 situações do porquê que eu devo perdoar. A primeira delas é justamente da memória. Você fica com aquilo na cabeça, remoendo. Me fez, mas um dia eu vou dar o troco. Mas ele me fez aquilo, porque não isso, porque aquilo. E isso faz o quê? A própria ciência hoje em dia já comprova isso. Que quando você tem mágoa, quando você guarda o rancor dentro de você, nós adoecemos fisicamente. Então, uma das coisas principais da gente não perdoar é que a gente vai ficar doente. Segunda,
Como você só pensa naquilo, só pensa em revidar, ter uma oportunidade de dar o troco, você se torna uma pessoa amarga. Ninguém quer ficar perto de você. Você só pensa em revidar, revidar, revidar. Você não quer conviver com mais ninguém. Você não quer ir em festa na família. Você não quer ir em lugar nenhum. Porque eu não vou encontrar com aquele sujeito. Porque se eu me encontrar com aquele sujeito, eu vou falar isso, isso e aquilo. Eu vou estragar a festa, não sei o quê. Então você começa a ficar cada vez mais sozinha. E quando você fica mais sozinho, você também adoece por conta disso. Terceira situação de eu não perdoar as pessoas. Se eu não perdoo as pessoas, o que acontece na minha família? Ninguém quer conviver comigo. Os próprios filhos não querem conviver. Eu não vou mais na casa da mamãe. A mamãe só reclama do papai. Para tudo que acontece na vida, foi o papai que fez. Estourou a guerra lá no Irã. O papai que fica vibrando errado, fica lendo errado, vota errado, só faz isso, as coisas erradas. Sou eu que não vou lá, não sei o quê. E aí nem os filhos querem conviver mais com você. Quarta situação é que você, como só pensa naquilo, você só tem mágoa. Como somos espíritas, que tipo de espíritos vão estar convivendo comigo à minha volta? Espíritos que estão na mesma faixa vibratória. Consequentemente, eu vou estar arranjando espíritos obsessores que estão na mesma faixa vibratória. Depois a gente vai nos centros espíritas, porque eu estou com um obsessor nas costas, e tem médiums que são formidáveis, eu adoro os médiums formidáveis. São aqueles médiums que falam assim, você está com 5 obsessores. Por que 5, não 7, 10, 12? Eu tenho mais de 20, tanto faz. Não importa, se mesmo que eu tenha 1, fui eu que chamei. Sou eu que dei causa para isso. Quinta situação. Como sou espírita, sou reencarnacionista. E aí, nós vamos desencarnar. Eu e aquele que me fez mal. Nós desencarnamos, e aí, ele vai reencarnar aonde? Dentro da minha futura família. Ele vai ser meu filho, vai ser meu sobrinho, vai ser minha sogra, vai ser meu vizinho, vai ser alguém que vai estar perto de mim. Já imaginaram? Eu não sei porquê, mas não fui com a cara dessa criança, não fui com a cara desse primo, não gosto desse tio que fala... Bom, isso é para quê? Você trouxe para ver? Isso é para ver, é para comer. Aquelas brincadeiras boas que traz, a gente faz sempre. Então, reencarnação tem isso. Mas o pior de todos, como sou reencarnacionista, desencarnamos os 2. E aí... eu vou reencarnar na família dele. Já imaginou? Eu vou reencarnar na família daquele que foi o meu algoz. Quer dizer, todo mundo da família pensa como ele. E eu vou ter que aguentar isso lá na família dele. É por isso que muitas vezes eu me sinto um peixe fora d'água dentro da família. Porque eu penso diferente deles. Por isso Jesus falou: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. E aí sim, nós vamos juntar a fé e a caridade para sermos felizes um dia, nesta vida ou nas próximas. Mas cabe a nós, não vem de presente, não vem de mão beijada, eu tenho que conquistar. Pensemos nisso. E felicidades a todos. Muito obrigado. E assim, depois dessa palestra tão esclarecedora, tão amorosa, vamos agora à terapêutica do passe. Você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Procure uma posição bem confortável, descruze braços, pernas. Procure colocar
as mãos sobre as pernas e fique relaxado, feche os olhos. E o médium que se preparou vai iniciar agora a terapêutica do paz. E nós vamos mentalizar a figura amorosa de Jesus, esse mestre querido, esse exemplo, esse irmão maior, que, como o nosso querido Cláudio disse, veio nos trazer os exemplos de amor. Então vamos visualizar Jesus junto conosco e uma luz maravilhosa, uma luz vindo do mais alto, e essa luz vai tocando o topo da nossa cabeça, o nosso centro de força coronário, que é responsável pela nossa ligação com o mais alto. Essa luz, essa energia vai descendo até o centro de força frontal, na altura da nossa testa. Essas energias vão trabalhando os nossos pensamentos, a nossa mente, para que possamos cada vez mais pensarmos no bem, pensarmos em coisas boas, termos boas ideias. Essas energias vão descendo ao centro de força laríngeo, responsável pela nossa fala, pela nossa garganta, para que possamos cada vez mais falarmos, pronunciarmos coisas boas, palavras de amor, de gentileza. Essas energias vão descendo até o centro de força cardíaco, responsável pelos nossos sentimentos, emoções, para que cada vez mais possamos trabalhar nossas emoções, o amor, a alegria. Essas energias vão descendo até o centro de força esplênico, responsável pela nossa imunidade, para que possamos cada vez mais nos sentirmos fortes, firmes, juntamente com essa espiritualidade que nos assiste. Essas energias vão descendo até o centro de força gástrico, responsável por tudo que recebemos no dia a dia e temos que trabalhar com as decisões, com as raivas, com as situações, para que possamos elaborar tudo o que o nosso sistema digestório recebe. Essas energias vão descendo até o genésico, centro responsável pelo nosso sistema geniturinário, para que tudo possa fluir como a natureza, de uma maneira tranquila, de uma maneira favorável, para que tudo ocorra na melhor maneira possível. Essas energias vão descendo pela parte da frente das nossas pernas, vão dando a volta pela sola dos nossos pés, subindo pela parte posterior das nossas pernas
E aí encontramos o centro de força básico. E essas energias vão subindo, vértebra a vértebra, fortalecendo a nossa coluna. E essas energias, enfim, fecham o ciclo no topo da nossa cabeça. E assim, depois de recebermos a terapêutica do passe, essas energias amorosas, maravilhosas que essa espiritualidade nos proporciona, nos favorece, e que possamos nos sentir reabastecidos com essas energias de amor. E assim, vamos doar um pouco dessas energias recebidas. Vamos doar aquele parente que sabemos que precisa muito, aquele amigo, aquele conhecido que está precisando de energias de motivação, de ânimo, de bem-estar. Vamos vibrar também pela nossa família. Às vezes temos situações delicadas, como o Cláudio disse. Vamos vibrar por essa harmonia nesse lar. Vamos vibrar por essa casa amorosa, as nossas casas co-irmãs, Crepade, Caspage, que recebam as nossas melhores vibrações. Vamos vibrar também por esses governantes, por esses países, por essas pessoas que estão passando por um momento de muita aflição, esses países que estão em guerra, que esses governantes, que essas pessoas possam receber energias de amor, energias de discernimento, energias de entendimento, energias de luz, para que possam tomar as melhores decisões e que com certeza a guerra não é uma delas. Vamos vibrar também pelas pessoas que estão nas ruas, que elas possam receber energias favoráveis, anjos de luz que as abençoem, as protejam, as iluminem. Vamos vibrar também pelos hospitais, prontos-socorros, pelas UTIs, pelos médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, todas as pessoas que trabalham nos hospitais, que possam receber energias favoráveis. E vibramos também pelas pessoas que cometeram suicídio, que elas possam receber o nosso carinho, o nosso mais afetuoso abraço, que Maria de Nazaré possa acolher essas pessoas, esses irmãos. E assim, vamos partir para a fluidificação das águas. Se você não trouxe a sua água, não tem problema. Visualize um copo de água, a água que está na cabeceira da sua cama, o filtro, a caixa d'água. E vamos pedir a essa equipe espiritual amorosa de índios, pretos velhos, caboclos, farmacêuticos, biólogos, que possam retirar da natureza, das águas, das cachoeiras, das ervas, das folhas, das frutas, as sementes, das raízes,
o medicamento necessário a cada um de nós, o elixir, o bálsamo, e que ao ingerirmos essa água, possamos sentir a presença de Deus e como Deus está na nossa vida o tempo todo, nos abraçando e nos acariciando. E vamos agradecer por esse copo de água, por essa gota de água, por esse gole de água. E que todas as pessoas que estão nos hospitais também possam receber, junto com o seu medicamento, aquele copo fluidificado pelos seus mentores de luz. E assim, vamos agradecendo a essa espiritualidade amiga. Vamos agradecendo a Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, aos mentores desse trabalho e aos nossos mentores individuais, a bênção, o privilégio da vida e de estarmos aqui nessa noite abençoada. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guie nessa semana e que possamos ter a felicidade e a bênção de estarmos aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Até a próxima terça. Bom retorno aos seus lares.